No Estação SUS dessa semana, vamos falar sobre as estratégias para o cuidado em álcool e drogas no SUS. Estou aqui com o Chico Cordeiro, assessor da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. O Chico tem mais de 10 anos de experiência em gestão federal e municipal de programas e políticas de álcool e outras drogas e saúde mental. Ele também foi consultor de saúde mental, álcool e outras drogas na OPAS, na Organização Pan-Americana da Saúde, e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Seja bem-vindo, Chico. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma das questões que a gente pensa muito na questão, nesse tema de álcool e outras drogas, é justamente sobre os determinantes sociais, né, que de alguma forma incidem ou impactam no consumo de álcool e drogas das pessoas, né? Então, para a gente tentar, de alguma maneira, desmistificar, para a gente tentar, de alguma forma, tirar alguns estigmas que tem em relação ao consumo, né, as pessoas que consumem álcool e drogas. E eu queria citar muito rapidamente como um pontapé aqui para a nossa conversa um autor, um médico de saúde da família, mas que trabalha, né, nas cenas de uso lá no Canadá, que é o Gabor Maté. E ele tem um livro muito interessante, alguns livros, né, que falam sobre a questão dos traumas e como que essas questões pessoais, coletivas, das estruturas da sociedade impactam nos traumas pessoais e nos consumos, e como isso incide sobre o consumo das pessoas, o consumo de drogas. Ele cita uma situação interessante que ele trata mulheres, né, nessas cenas de uso em Vancouver, e ele cita que nenhuma das mulheres que ele tratava, foi mais 40 anos de trabalho que ele teve lá, nenhuma dessas mulheres todas elas, na verdade, tinham uma história de violência ou de violência sexual na sua vida, na sua infância, na sua adolescência. Então são pessoas que vêm com alguns traumas e vêm com diversos aspectos determinantes assim da vida, né, do cotidiano, das estruturas sociais. E aí eu queria que você pudesse abordar um pouco isso, porque eu acho que é importante a gente tentar trazer esse tema de uma maneira interessante, humanizada, para que o profissional de saúde, os gestores, possam também de alguma forma se aproximar do tema sem criminalizá-lo, sem torná-lo personalizá-lo, entender como um tema social importante para toda a sociedade brasileira. Bom, Flávio, primeiro eu queria muito agradecer o convite de estar aqui no Estação SUS. Acho que é uma forma também da gente conversar sobre isso e contribuir um pouco com a experiência que eu tenho. Eu acho que isso que você, essa primeira abordagem que você traz, ela é determinante, né, para usar exatamente essa questão do consumo de álcool e de outras drogas. Não é possível a gente pensar que pessoas que usam substâncias, elas estejam desconectadas do seu contexto. Então, ou seja, não é uma coisa explicitamente ou somente determinada pelo cérebro, pelos neurotransmissores ou coisa parecida. Então, se a gente pensar, por exemplo, nas desigualdades sociais, ou seja, nas carências que as pessoas têm hoje em dia, né, às vezes de trabalho, às vezes de moradia, às vezes de comida, né, como que isso também interfere na saúde mental e também potencialmente no consumo de álcool e de outras drogas. A gente pensando nisso, a gente já consegue entender que, por exemplo, aquela pessoa que não tem um lugar para dormir, ela tá desfavorecida de uma forma profunda em comparação com quem tem um lugar para dormir. Ou seja, ela vai estar preocupada com aquilo, com a sua segurança, enfim. E como isso compromete o seu próprio funcionamento de uma maneira geral. Então, eu fico pensando, né, se a gente fala dos determinantes sociais, e agora também com a questão climática, por exemplo, já é muito conhecido em lugares que passaram por algum desastre ambiental ou alguma coisa assim, de que no momento seguinte, o consumo de álcool e drogas, e inclusive drogas prescritas, por exemplo, ela aumenta exponencialmente para justamente tentar lidar com aquela situação, né? Com a perda de parentes, com a perda da casa, com a perda da história. Então, nesse sentido, é importante que a gente consiga reconfigurar essa questão como uma questão que tem alguns aspectos que são individuais e também, complementarmente, com aspectos coletivos. Porque senão a gente joga todo o peso no indivíduo e qualquer saída que a gente pense somente para o indivíduo, e infelizmente a gente tem cada vez mais saídas que são
de punir essas pessoas, de prender, ou de multar, ou de alguma maneira repreender essas pessoas por esse uso, ela vai cair 100% desse peso naquele indivíduo que está ali no meio da sociedade. Ele está no meio de várias forças que estão ali convivendo com ele. E ninguém pergunta isso. Ninguém pergunta se aquela figura está bem, se ela tem trabalho, se o dinheiro que ela tem no mês dá para sobreviver, dá para ela ter as necessidades cumpridas, dá para ela viajar, ou sei lá o quê, enfim, para conviver com a família, alguma coisa assim. Então isso é importante que a gente pense, né? Da gente ampliar essa discussão para não fechar somente naquela pessoa que usa drogas. Porque aquela pessoa tem uma história e a gente tem que entender um pouco essa história, onde que ela vive, que tipo de privação que essa pessoa possa ter passado durante a vida toda, para aí sim a gente ter um cenário um pouco mais ampliado para a gente entender um pouco onde que ela vive e o que isso também está fazendo, como é que isso está contribuindo para o sofrimento dela no momento que ela chega, por exemplo, para um atendimento numa unidade básica de saúde. Acho que esse é um pouco o ponto de partida para justamente a gente, né, conseguir entender um pouco mais a história dessa pessoa e não somente o sintoma que ela apresenta naquele momento. Não, é por aí que eu também gostaria de seguir, porque você toca nos pontos interessantes, né? Porque aí a gente está falando de uma sociedade muito desigual, como a nossa, né, no nosso país, mas um problema que pode atingir qualquer, né, estrato social e qualquer pessoa. Só que tem pessoas que têm mais condições, né, para tentar cuidar dos seus familiares e optam por um tipo de serviço, por um tipo de estratégia de cuidado, embora também com muito sofrimento, com muita dificuldade, porque não é um tema fácil, mas também, assim, acho que para as pessoas que acessam o SUS, né, que aí eu acho que a gente tem aí outros problemas, né? E talvez seria interessante se você pudesse tá trazendo um pouco para a gente, a dimensionar um pouco isso, né? Que a gente fala no SUS hoje, acho que poderíamos falar de algo em torno de 150 milhões, embora todos os brasileiros utilizem o SUS de alguma maneira, né? Seja pelas vigilâncias, seja por seus diversos serviços de urgência e emergência, etc. Mas sobre esse aspecto do consumo de álcool e outras drogas, assim, se você pudesse pontuar um pouco um panorama, né, tanto brasileiro, acho que você gostaria de apontar sobre essa ideia do consumo, né, de como que isso tem afetado. A gente tem tido muitas discussões em relação ao uso de crack, as cenas de uso, enfim, né, em grandes capitais, e talvez pensar também como que isso diferentemente ocorre, como é que vocês veem aí como especialistas, como isso ocorre nos diferentes centros urbanos ou em outras áreas, porque a gente sabe que mesmo em áreas rurais, em áreas mais afastadas, também tem muito uso, né, nas comunidades indígenas, enfim. Então, assim, a gente tem uma coisa que é um problema realmente mais abrangente. Se você pudesse trazer um pouco para a gente desse panorama sobre esse dimensionamento, como é que vocês, assim, a partir da sua experiência, pode estar apontando para a gente como que isso está, né, impactando a sociedade brasileira hoje? Eu gostaria de começar pela droga, pela substância que é mais usada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro e que causa intensos problemas. E qual que é essa substância? É o álcool. Então, assim, para tentar também dizer que a gente falar das substâncias, né, que hoje estão ilícitas do ponto de vista da legislação, é importante e eu vou falar sobre elas mais em seguida. Mas é muito interessante que a gente possa falar sobre aquelas que hoje são legais, que até um tempo atrás, em algumas experiências, por exemplo, na lei seca nos Estados Unidos e tal, foram proibidas. E a gente viu o que aconteceu. Um mercado ilegal, pressão, e aí elas foram tornadas legais novamente. O álcool é o que mais causa danos para as pessoas, né, para si mesmo e para as outras pessoas. A gente pode falar de vários tipos de doenças, de câncer, de tudo. A gente pode falar de acidente de trânsito. A gente pode falar de síndrome alcoólica fetal, de crianças que podem nascer de mulheres que são dependentes de álcool. E eu acho que isso é importante dizer, porque o álcool ele tem
uma abrangência de uso que é muito maior do que qualquer outra droga multiplicada por 10, por exemplo. É óbvio que você tem os usos e usos de álcool, né? A maioria dos brasileiros são abstêmios, né? Não bebem. Então, assim, tem digamos assim, uma metade que bebe e uma metade que não bebe. Aquela que bebe, ela bebe em padrões diferentes, né? Ou seja, tem uma pessoa que bebe uma vez por semana, tranquilo, tem pessoas que bebem só em festas e tal, e tem pessoas que bebem todos os dias. Ou seja, para cada uma dessas pessoas, você tem que organizar uma forma diferente de lidar com isso. Talvez uma questão de prevenção, outra de redução de danos, e outra realmente de um tratamento um pouco mais focado, mais, continuado, digamos assim. Agora, quando você fala, né, por exemplo, das outras drogas, né, por exemplo, do crack, de cocaína e tal, elas não têm a dimensão, por exemplo, que as pessoas, geralmente, é passado para as pessoas como sendo uma epidemia, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, né, que usam essas outras substâncias, elas podem ter sofrimento intenso, não é isso? Que podem se beneficiar de tratamento. Acho que isso é importante também dizer, né, porque não é uma coisa do tipo, você migra de uma para outra e é o fim da linha e não tem mais jeito, né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente também tem que desfazer, né? Usou maconha uma vez, pronto, é o fundo do poço, vai chegar a usar droga injetável até morrer. Não, isso não vai acontecer. Ou se acontecer, vai acontecer com um percentual mínimo. Ou seja, as pessoas que usam álcool e as pessoas que usam outras drogas, elas estão na sociedade, né? Trabalhando, tocando sua vida, às vezes com um risco muito limitado. E eu acho que a gente tem que encarar isso, né? De que as pessoas usam essas substâncias. Partir desse pressuposto, né? Para também não ficar naquela política do avestruz, ou seja, não quero saber disso porque tem adolescentes que estão bebendo com 13, 14 anos. Eles estão fazendo isso. E como é que a gente vai lidar com isso? Né? Eu acho que tentar se esconder de um problema é a pior maneira de você tentar resolver o problema. Então, mesmo que ele seja difícil, que ele cause sofrimento, que ele tenha aí algumas situações que, por exemplo, sejam complexas, mas que a gente vai encarar isso. Então, essa dimensão, eu queria chamar a atenção, né, porque em alguns momentos teve um percentual, né, de pessoas que bebe de uma maneira nociva. Ele é bastante importante, né, assim, do ponto de vista percentual e tal, e que isso tem que ser abordado, né? E é no SUS que essas pessoas vão chegar. Na maioria dessas pessoas vão chegar no SUS. E aí, nesse sentido que a gente pensa em como que o SUS está preparado para isso. Eu acho que é um pouco essa a questão. Tá. Não, é verdade. Você apontou aqui um pouco um caminho, talvez, que eu tenha partido, né? Que eu tenha uma linha de pensamento que eu tenha partido que não tinha trazido essa perspectiva realmente de uma visão mais abrangente do que é esse problema, do que é o uso de álcool e outras drogas, e acabei voltado um pouco para os problemas que muitas vezes parecem que são maiores do que eles são, como esse que você falou do uso de crack, do uso, e aí muito associado às pessoas em situação de rua, né? E como que a gente às vezes também não sabe lidar com essas pessoas. E aí eu acho que eu acabo fazendo fiz um pouco um direcionamento nesse sentido, mas então vamos aproveitar essas duas perspectivas aí, e aí fala um pouco da RAPS, né? Então assim, porque essas pessoas além de elas terem a questão, né, do uso abusivo de alguma substância, elas também têm outras questões de saúde que acabam ocorrendo em decorrência disso também, né?
muitas vezes a gente vê, né, eu estava pesquisando muito sobre o modelo canadense de cuidado, né, que é um cuidado, assim, que é uma outra perspectiva de fato, né, então, inclusive para álcool também, mas é muito voltado na promoção, na redução de danos, em você criar espaços de uso muito mais saudáveis no sentido, assim, de cuidadosos, né, que você não se expõe a outros riscos quando você está fazendo uso de alguma substância, com cuidado médico, acompanhamento médico, com o acompanhamento de assistente social, de uma rede que se integra para olhar essa pessoa dentro da sua dimensão mais humana e tentando, né, assim, de alguma forma acompanhá-la para uma trajetória de não sei se podemos chamar de reabilitação, ou mais assim, pelo menos de ela se recolocar como um ser mais capaz de estar na sociedade, como essas outras pessoas que às vezes fazem uso, mas conseguem estar no seu trabalho. Aí acho que era interessante a gente poder pensar sobre a RAPS, né? O que a gente tem hoje na rede de atenção psicossocial para esse cuidado. A gente pode falar das unidades básicas, a gente pode falar do cuidado em saúde de uma forma geral, mas talvez abordar um pouco essa perspectiva desse cuidado de álcool e drogas, né? Então, aí talvez mais especificamente dos CAPS-AD, das unidades de acolhimento. Como é que você pensa hoje as estratégias no SUS e o que a gente poderia estar refletindo junto aqui com os profissionais e com os gestores sobre essa estrutura que a gente tem, sobre os desafios que também elas nos colocam a partir dessas duas perspectivas, né? Do que você traz do álcool, desse outro consumo muito mais abrangente e desses problemas de pessoas que acabam, né, de alguma forma se desconectando das suas estruturas sociais, familiares, comunitárias e entrando para uma questão de cenas de uso, enfim, mais nesse problema aí. Então, eu tive a satisfação de trabalhar no Ministério da Saúde durante 10 anos e justamente nessa época onde os CAPs álcool e drogas eles estavam sendo implementados. Então, naquela época, era uma coisa muito... Era uma coisa nova no sentido não do modelo em si, porque já existiam alguns serviços parecidos e tal, mas ali tinha uma nova... Tinha o financiamento, que eu acho que é uma coisa que muda tudo, né? Quando você tem o financiamento para implementar essas coisas, né, nos municípios, faz toda a diferença, né? Certamente. Então, assim, naquele momento, assim, depois de 10 anos, quando eu saí do Ministério, eu vi que tinha uma rede que estava crescendo muito, e crescendo bastante, assim, e pulverizada, né, no Brasil inteiro. Hoje, eu vejo que ela está cada vez mais sólida, mas ainda tem algumas lacunas que eu acho que são importantes da gente mencionar, por conta, enfim, da complexidade que é o Brasil, ou seja, são, sei lá, 5.000 e tantos municípios, com realidades completamente diferentes, às vezes até com disposições de bancar algumas coisas, né, no próprio SUS, né, de diferentes, né, do ponto de vista institucional, técnico e tudo. Então eu acho que talvez assim, tem... Talvez 2 componentes que eu gostaria de falar. Primeiro, que é pensar nessa... Às vezes as pessoas... Enfim, algumas pessoas que não acreditam na atenção psicossocial, elas dizem que, mas aí não funciona, porque não tem internação, porque não tem um lugar onde a pessoa possa ficar. E eu acho que isso é um pouco jogar na confusão, quanto também apostar numa mentira, porque isso é mentira. Se a gente pensar nos CAPs AD3, eles têm leitos de observação e de hospitalização, né? De hospitalidade, digamos assim, para ficar um certo tempo ali. Eu acho que, óbvio, tem que ter mais CAPs AD3, 24 horas, que funcionam, né, de domingo a domingo e tal. Ao mesmo tempo, tem um serviço que são as unidades de acolhimento que você falou, que elas têm leitos para as pessoas ficarem um tempo mais esticado, com o acompanhamento dos profissionais do CAPS. Ou seja, você tem esses recursos também. Então, acho que a maneira tem uma resposta ainda que tem que ser talvez um pouco moldada para a comunicação, de falar assim, não, o SUS também tem isso. Né? Também, se a pessoa precisar ficar ali um mês, né, sendo acompanhada, tal, você tem esse lugar. Assim como tem os hospitais gerais, para aquelas situações de crise, enfim, né, de uma desintoxicação alcoólica, né? Você tem que ficar num hospital geral, onde você, com um certo tempo ali, 10 dias, 2 semanas, você consegue se reestabelecer e tudo mais, e vida que segue. Então esse é o componente também dessa coisa no SUS não tem internação. Eu acho que isso é uma questão que talvez a gente possa
né, assim, comunicar melhor e apostar mais nesse dispositivo e nessa forma de cuidado, porque também e é encarar isso como uma forma de cuidado, né? Em alguns momentos precisa disso, né? E não é todo mundo que vai precisar disso, mas algumas pessoas vão precisar disso em algum momento. E o outro componente é a atenção primária. Ou seja, tem UBS em todo canto nesse país, né? E como você falou, essas pessoas que usam álcool, que usam crack, que usam sei lá o quê, elas têm outras questões de saúde, né? Às vezes uma pessoa que é dependente de álcool, ela cai, né? E ela se rala todo, por exemplo. Isso pode ser uma coisa que você fala assim, opa, eu não tinha pego essa história aqui, mas essa pessoa cai e por que ela cai? Então, assim, é um dado indireto que você, na atenção primária, chega muita coisa que às vezes não... às vezes ela é identificada e que ela pode ter ela tem uma função que é uma função fundamental, a atenção primária, que é de entender esse caso, às vezes, no começo, né? Às vezes num momento onde ela pode fazer muita coisa e faz muita coisa. Então, esses 2 pontos da RAPS, eu acho que eles são muito importantes, tanto nesse começo, né, na atenção primária, de você ter a possibilidade de ser matriciado por um CAPS, de ter um apoio de um CAPS para atender junto, por exemplo, ou dessa pessoa ficar, né, de um cuidado colaborativo entre a atenção primária e um CAPS, por exemplo. Então, acho que essa forma de cuidar, onde a RAPS funcione como esse centro de cuidados, ou seja, onde você tenha várias disponibilidades de forma de cuidado, é isso que a gente precisa, né? E como a gente estava falando um pouquinho antes, né, do centro de convivência, né, onde as pessoas possam ir lá para isso, para fazer uma oficina ou encontrar outras pessoas, ou seja, nada que tenha a ver assim, necessariamente ou diretamente com a saúde, mas isso reverbera em consequências de saúde, né, em resultados de saúde. Então, acho que isso é uma forma também de pensar o cuidado na RAPS, né, de uma forma integrada. Interessante, né? Pensar no modelo de atenção, né? Juntando as unidades, não só as unidades básicas, os CAPs, mas urgência, emergência, saúde da família, tudo, né? Os agentes, os ACS. E aí, embora a gente já esteja aqui entrando meio que na reta final, mas já? Pois é, mas a gente tem um tema que acho que falar um pouco do que chega para nós também, dos municípios, né, que é uma questão que está acontecendo muitas vezes por via da judicialização ou por outras vias, assim, que tem de fato ocorrido em alguns territórios, sobre a atuação das comunidades terapêuticas, né? É um tema que poucas vezes a gente consegue tocá-lo, refletir a respeito. Na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, houve um posicionamento muito, né, assim, destacado, né, em relação a isso, para que isso não seja considerado, né, um equipamento dentro, né, da RAPS, do componente 4, né, que seria, né, esse componente do acolhimento transitório, mas a gente sabe que nesse modelo ele está por aí, né, ele está acontecendo, acontece em paralelo, numa via paralela do SUS. É um problema porque são milhares de pessoas que não têm um cuidado, né, não estão dentro desse modelo de atenção, acontece muitas vezes conectados a instituições religiosas ou enfim. Né? Então eu acho que muitas vezes envolve internações involuntárias, enfim, cara, o arrepio de muitas vezes da lei, mas outras vezes o próprio município que não tem recurso, municípios menores, acabam se utilizando disso e fazem integrações com esse serviço que, né, ele ou não é da RAPS, aí seria uma outra discussão que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui, mas eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre esse desafio, né? Como é que você
percebe, né, essa questão, esse problema, se você considera que há sim uma abordagem um pouco moralizante ou religiosa muito forte, que desrespeita os direitos humanos, que não tem um cuidado específico em saúde, ou que tipo de reflexão a gente pode estar trazendo agora para a gente poder pensar, não só para o judiciário, mas legislativo, gestores e profissionais que estão no território, e as pessoas, acho que são o principal, né, os usuários do sistema, a sociedade em geral, porque as pessoas que estão nas comunidades terapêuticas, em geral, são pessoas, né, que, não vou dizer vulneráveis no sentido, mas em vulnerabilidade social, vamos dizer assim, talvez estratos mais, muitas vezes associados à cor de pele, à situação econômica, a locais onde vivem. Então, eu acho que esse vale uma reflexão sua, que é uma especialista, como você vê esse problema, e fique à vontade para trazê-lo aqui com a gente. Primeiro, Flávio, eu gosto muito desse tipo de abordagem. Porque, por exemplo, você enxerga que elas existem. É o ponto de partida. Tem muita gente que fala assim, eu não gostaria que elas não existissem, eu gostaria que elas não existissem. Tá, mas o dado real é que elas existem. Elas existem, acho que é importante dizer que elas têm força política na sociedade, né? Acho que isso também é importante que se saiba. Sim. E a gente pode caminhar por dois caminhos que, na verdade, eles se encontram e eles se encontram, na verdade, como parte de uma resposta. Que é o seguinte, essas comunidades terapêuticas, elas têm que ser fiscalizadas. Elas têm que ser fiscalizadas, né? Não dá para não deixar correr solto. Por exemplo, tem muitas denúncias, muitos documentos, né? Enfim, documentando, registrando violações de direitos humanos graves. Ou seja, não dá para desconhecer isso. E eu acho que isso é importante que se diga. Então, quer dizer, é uma coisa que você não pode, tipo, não, tá, existe, então tem que deixar como tá. Não, isso não. Então, acho que a fiscalização dessas comunidades terapêuticas, assim, essa forma como elas funcionam, ou como uma boa parte delas funciona, é importante que tenha uma fiscalização em relação a isso. A outra coisa é o fortalecimento da RAPS. A gente tem que fortalecer a RAPS para justamente a nossa saída, para quem é da saúde pública, né? É o SUS e é a RAPS. Então, esse é o nosso cenário. Nesse momento, elas não estão no SUS e elas não estão no SUAS, o que é uma maluquice. Curioso, né? Como que é isso? Né? Elas estão, uma rede que corre paralela. Ou seja, você não sabe o que acontece, os benefícios que elas podem ter, apesar de que os malefícios, eles estão sempre ali, inclusive existe uma coisa na internet de vez em quando que fala assim, mais um caso isolado. Mais um caso isolado, ou seja, de que uma pessoa foi pega, estava internada numa comunidade terapêutica e estava comendo comida estragada, ou estava sendo punida por alguma questão de regra lá de dentro, ela foi trancafiada num quartinho escuro, numa solitária, como se fosse. Então, as pessoas estão dizendo que como isso acontece com muita frequência, e aí a brincadeira é mais um caso isolado, porque quem defende diz, isso é um caso isolado. Então, são vários casos isolados. E, ao mesmo tempo, isso tem uma drenagem de recurso público que é importante, né? Então, assim, são recursos públicos que são empregados num tipo de organização que não está nem no SUS e nem no SUAS, não se reconhecem as comunidades terapêuticas como parte do SUS ou do SUAS, e continua. Ou seja, a gente vai ficar nessa até quando? Né? Assim, tipo, isso tem que ter algum tipo de direcionamento, de endereçamento. Como resolver essa questão? Então, assim, eu vejo dessa maneira. Acho que, por exemplo, os municípios pequenos, assim, às vezes optam por essas saídas, né? E às vezes com um custo altíssimo. Mas ao mesmo tempo deixa-se de lado, ou por exemplo, assim, da potencialidade que a RAPS tem, se não só um município, ou junta 1 ou 2 municípios, ou 3 municípios, você faz ali um serviço. Eu, por exemplo, tive a oportunidade no ano passado de estar no Acre,
né, onde os municípios são pequenos, que aí não tem aquela coisa do porte populacional para ter um CAPS e tal, não sei o quê. Eles se juntaram lá em 2, 3 municípios e fizeram um CAPS. Ou um município que é um pouquinho maior banca o serviço com o apoio dos outros municípios e atende os outros, né, as outras pessoas, enfim. Então, assim, é apostar nas saídas que a RAPS tem ou inventar novas saídas dentro da RAPS. Sim, sim. Porque senão aí a gente corre aí uma possibilidade de estar fora do SUS. E pra gente isso não está fora do nosso cenário mesmo. Não, e estamos, né? Está, né? Eu acho que você toca num ponto que é um ponto em que os gestores lidam dia a dia, que é essa criatividade mesmo. Eles estão o tempo inteiro tendo que criar alternativas para não só para esses problemas, né, de saúde mental, de álcool e drogas, mas todos os outros tipos de problema que chegam, né? Então, e os gestores estão e profissionais o tempo inteiro essa criatividade. Então, esse é um espaço rico, mas a gente precisa de apoio, né? Precisa de estrutura, precisa de financiamento, precisa de um olhar maior, de fato, de profissionais mais qualificados, né? A gente sabe que, por exemplo, nessas comunidades terapêuticas, muitos casos de pessoas que não têm um cuidado de uma terapêutica, um cuidado médico mesmo necessário. Muitas pessoas têm vindo a óbito ou suicídios que acontecem, que é uma situação realmente muito pesada. Então, acho que a preocupação que você traz é a nossa preocupação também, que a gente precisa ter um olhar do SUS para o cuidado em saúde, né? Não pode acontecer ao arrepio do sistema um cuidado que a gente não está olhando, né? Então, assim, eu acho que ele é um tema desafiador. Eu sei que enfrenta muita resistência, inclusive, das pessoas, né, que egressos, assim, que passaram, que sofreram essas violências, né, que são vítimas das comunidades terapêuticas, sobreviventes desses lugares, mas acho que o nosso papel talvez seja conseguir pensar em forma de a gente acabar com essas vítimas, né, acabar com essa violência. Eu acho que talvez isso aponte um pouco para o que a gente vem falando, né, desse tema que a gente fica um pouco angustiado porque parece que a gente não tem muita solução, né, de um problema tão grande, mas assim, pensar nesse aspecto da intersetorialidade. Você citou o SUAS, mas a gente tem aí, né, os centros de convivência que buscam também criar alternativas, né, de geração de renda, de lazer, de cultura, de esporte, que eu acho que talvez essa visão do aspecto do comunitário, que é a RAPS, né, de território, e queria que você pudesse falar um pouco, muito rapidamente, porque estamos aí realmente na reta final, mas sobre como é que você percebe isso e qual a potência disso para nos ajudar nessa estrutura da RAPS. Então, como eu falei no começo, a intersetorialidade ela é fundamental. A saúde não vai dar conta de tudo. Acho que esse é um ponto de partida. A saúde vai dar conta de uma boa parte da questão. Mas, por exemplo, a pessoa precisa de trabalho. A pessoa precisa de um lugar para morar. A pessoa vai precisar de algum outro tipo de benefício, por exemplo, né? Então, nesse sentido, criar essa sinergia, né, da saúde com assistência, com moradia, trabalho, renda e tudo mais, eu acho que é uma saída, ela é mais complexa de construir, e eu reconheço isso, né? Mas existem já experiências, né, no Brasil que foram, né, bancadas por gestões municipais. Por exemplo, eu me lembro muito do Braços Abertos, no município de São Paulo, né, onde você tinha a questão da moradia, da capacitação das pessoas e do tratamento. E, às vezes o tratamento não era o primeiro passo, né? A saúde, né? O cuidado. Sim. Era outra coisa. A pessoa estava precisando de uma outra coisa naquele momento para se organizar, né? A demanda era outra. A demanda talvez era comida. Então, assim, é nesse sentido que eu vejo a intersetorialidade como um grande trunfo que a gente tem na mão para também expandir as demandas dessa pessoa que não são só de saúde. Tem outras coisas que as pessoas estão precisando, né? E aí eu acho que a gente consegue tentar ampliar um pouco mais esse arco de resposta e de aliança, inclusive com a segurança pública, porque também a gente não pode tirar a segurança pública desse debate, sob pena do tipo, olha, você, que somos gestores da saúde ou da educação, da assistência, pensamos de um jeito, a segurança pensa de outro e ela não está nessa mesma mesa conversando. Ela tem que estar conversando. Porque senão só realimenta e revitimiza essas pessoas, né, com histórias, como você falou, de traumas, né, de abusos, de violência. Sim. E tudo mais. Então, essa saída intersetorial, ela é mais difícil de construir, mas ela certamente é a mais efetiva, porque cobre uma gama maior de domínios, né, de interesses que essas pessoas têm nas suas vidas.
Bom, Chico, cara, te agradecer muito. É uma pena que porque acho que essa é uma conversa importante, que a gente teria que ter outros momentos, né? Espero que a gente possa continuar conversando, contar com a sua contribuição. Te agradecer muito pela sua participação. Abrir aí para você fazer suas palavras finais e falar um pouco para a gente do guia aí de política de drogas para municípios, que eu acho que é um apoio que a gente pode estar, né, aqui compartilhando com os profissionais e com os gestores, e mais uma vez te agradecer pela tua presença, pela tua disponibilidade de vir aqui. Obrigado. A organização que eu trabalho hoje é a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é uma rede que trabalha com esse tema. E no ano de 2020 a gente elaborou esse documento, que é uma cartilha que é para políticas de drogas para os municípios. Então, acho que é um documento interessante que a gente possa, enfim, disseminar via Conasems, enfim, via outros parceiros e tal, que tem aqui alguns elementos que podem ser considerados adaptados ao local, obviamente, as características dos municípios. Acho interessante que os municípios têm muito o que colaborar, né? E já tem feito isso. E, às vezes, as inovações vêm dos municípios. Então, às vezes, o Estado, o governo federal, eles meio que se adaptam ao que já está acontecendo no município. E isso é muito interessante. Então, isso aqui foi feito um pouco como um subsídio para os gestores e gestoras municipais para, de alguma maneira, terem aí um cardápio de coisas ou de ações ou de iniciativas que podem ser utilizadas como mais uma contribuição, né, da sociedade civil para a gestão de políticas de saúde para pessoas que usam álcool e outras drogas. Bom, Chico, obrigado. Esse foi o Estação SUS de hoje. Veja o programa no canal Mais Conasems em youtube.com/canal Conasems.